Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Vamos direto ao ponto. Esse é um vídeo que vai se titular O Maior Erro do PT, né? E aí o vídeo ele não se refere a um erro passado, né? E sim a um erro presente, né? Porque é extremamente importante o entendimento de que das eleições, acerca da situação política das eleições de 2018, né? Então eu convido você, se você estiver vendo esse vídeo e for contra o golpe de Estado, contra essa ditadura que está nascendo, contra esse novo ciclo político, é necessário que preste um pouco de atenção nesse vídeo, né, nessa linha de análise que nós vamos colocar, e, em um certo sentido, divulgue isso para as pessoas, divulgue isso para pessoas que tenham intelectualidade, que tenham acesso às lideranças políticas, ah, porque, porque é extremamente importante essa análise, essa linha de raciocínio, né? Então vamos lá. Qual é a questão colocada? A questão colocada é que é a questão prática do momento, a questão que envolve o futuro imediato do Brasil, e também do Partido dos Trabalhadores, né? A gente tem que ter noção da questão sobre o seguinte viés. Estamos vivendo uma transformação de um tempo histórico, né? Então a gente ainda está dentro de um limbo, dentro de uma janela que ainda está aberta. É, é extremamente importante esse entendimento, porque esse entendimento crítico pode fazer com que ainda o país sobreviva um pouco mais, né? Nós estamos diante de um colapso, nós estamos diante de uma de uma possível catástrofe totalmente destruidora do país, que vai condenar o Brasil para sempre, entendeu? É, e aí é extremamente importante analisar, assim, então a situação política ela é crucial para a sobrevivência de todo mundo, né? Por quê? Porque dependendo do resultado das eleições, dependendo de como, de como as peças vão se encaixar, a, o futuro ele vai ocorrer. São caminhos para o futuro, né? Esse espírito do novo tempo, ele, ele é personificado em algumas lideranças. Então nós temos aí, nós tivemos a liderança a figura do Lula como a liderança de um tempo histórico, um tempo que passou. Então a prisão do Lula, ela significa a prisão de um tempo histórico. A prisão é o enclausuramento de uma. Significa o desmonte de um tempo histórico. Significa tirar, isolar a figura física e impedir que a figura política carregue, carregue para o país, junto com o povo, junto com a população, junto com o seu tempo, e impedir que essa figura política carregue o espírito do tempo, né, desse tempo histórico. Enfim, esse tempo histórico por mais tempo. O que eu quero dizer com isso? O Lula, ele ainda é o que? Ele é o espírito democrático. Ele é o espírito do tempo democrático no país, né? Então, quando o atual regime prende o Lula, ele está prendendo o quê? O espírito do tempo democrático. Ele está enclausurando a personificação de um período democrático da história do Brasil,
Então, isso significa o quê? Significa que o terreno ele está aberto para um novo tempo. Mas esse novo tempo não é democrático ainda. Ele ainda não é democrático. Ele pode ser, mas ele não é democrático. E quem é o líder das pesquisas? É um cidadão que também é a personificação de um tempo. Veja só, olha que interessante. O líder das pesquisas é o Lula, mas prendendo o Lula, o líder das pesquisas vira o Bolsonaro. E o Bolsonaro, infelizmente, ele é a personificação de um novo tempo. Ele é a personificação de um novo tempo ditatorial. Bolsonaro é a personificação da nova ditadura. Né? Então, a esquerda ela tem que ter essa noção, principalmente o PT, porque não dá para cobrar essa noção, né? Não dá para a gente cobrar do próprio Lula esse entendimento, porque o Lula ele está sendo vítima de uma atrocidade, ele está sendo vítima de uma grande violação, de uma grande violência política. Então é natural que o Lula tenha o ímpeto de resistir até o fim. Né? E é natural que o PT carregue o ímpeto do Lula consigo, porque o Lula ele é uma liderança do PT, é a maior liderança do PT e, enfim, não existe outra liderança no momento do tamanho do Lula. Então, mas o PT precisa entender o seguinte: no atual momento ele está fazendo certo, que é o quê? Se manter fiel ao seu líder. Mas haverá um momento em que o PT precisará escolher entre se agarrar a essa esperança do Lula ou ter uma visão crítica e pragmática do futuro. E é isso que eu coloco. Isso que nós colocamos aqui. Por quê? Porque o que acontece? Todos nós sabemos que assim que o PT registrar a candidatura de Lula, ela será cassada. E o nome de Lula não irá figurar na cédula. Ele não estará nas urnas. Certo? Não estando nas urnas, ele não vai ganhar a eleição. Mesmo ele ganhando a eleição, essa vitória não vai se materializar na urna. Né? E que esse é o código. Esse é o código controlado pelo sistema. O sistema controla o regime eleitoral por meio do poder judiciário. Né? Ele se instrumentaliza no poder judiciário. O cérebro dele é o poder da mídia, é o poder dos barões da mídia, mas o instrumento é o poder judiciário. Isso é o golpe. Essa é a nova ditadura. Mas é uma ditadura ainda intermitente, uma ditadura que ainda não se resolveu enquanto ditadura. Ela é uma ditadura que ainda está buscando nascer, ela está sendo incubada ainda, né? E infelizmente nós temos que nos organizar para impedir esse nascimento, né? Para eliminar este feto desta ditadura que está se construindo, que está aos poucos se moldando. Então, o que tem que ser feito? Tem que ter um entendimento crítico e se utilizar das ferramentas que o inimigo, não que o inimigo, mas das ferramentas do jogo político para neutralizar as ações do inimigo. Pois bem, muitos vão dizer que o Bolsonaro, a candidatura de Bolsonaro vai degringolar. É possível que a candidatura de Bolsonaro degringole.
mas o contexto social ainda é o mesmo. O substrato social, ideológico, a mentalidade ideológica que sustenta o Bolsonaro é a mesma. Então, por exemplo, isso nos faz lembrar que um possível candidato da direita, ele vai ter que carregar este ímpeto, ele vai ter que carregar esta ideologia neoliberal, esta postura ditatorial, né, consigo, o que é pouco provável. Então, para neutralizar, para momentaneamente vencer essa batalha e neutralizar que esse substrato, essa poça de ódio se materialize num governo, a esquerda precisa agir. A esquerda precisa se reorganizar. E aí entra a figura do Ciro Gomes. E aí entra a encruzilhada do próprio PT. Por quê? Porque o PT, ele antes, enfim, lógico que o PT está pensando na sobrevivência do seu líder. Ok, isso é importante, a sobrevivência política. Mas a sobrevivência política do Lula, ela pode perdurar, mesmo ele estando preso. Todo mundo sabe disso. O Lula, ele só, o poder político do Lula só cresce e só vai crescer dentro da prisão. Inclusive, na medida em que Lula ele vai se materializar, ele vai se desmaterializar e vai se espiritualizar politicamente, se transformando num ícone da história. Ou seja, então esse é o ápice do poder. É quando você se desmaterializa e você se torna uma entidade da história, que é o que aconteceu com Getúlio Vargas. E o Lula ele almeja isso, e ele aos poucos vai conseguindo isso. Então, essa é a mentalidade do Lula, essa é a postura política do Lula, e a importância disso. Mas isso vai continuar, isso vai continuar, porque muito provavelmente ele vai continuar preso. Né? E aí, no que tange ao PT, o PT ele vai precisar também pensar na sua própria sobrevivência. E essa sobrevivência, ela perpassa por uma necessidade de se defender dos ataques eleitorais. E perpassa também pela necessidade de conseguir um espaço maior no parlamento. Então, é extremamente importante colocar o seguinte: essa sobrevivência, essa necessidade de sobrevivência, ela vai se materializar na medida em que o PT consiga novamente, de alguma forma, voltar ao poder. Porque, infelizmente, na política, você precisa do poder. Porque tudo bem que o PT cometeu erros, né? E os erros do PT estão mais na formação de sua base, né? na constituição da sua base, do que nas estratégias políticas. As estratégias políticas, elas foram fundamentais, elas foram acertadas. Porque senão o PT tinha caído antes. O PT não teria nem chegado até 2016. Né? Então, essas estratégias políticas, elas são fundamentais para a sobrevivência do partido. E o partido precisa ganhar fôlego para resistir e sobreviver a esses tempos de ditadura. E precisa sobreviver com recursos, né? Digamos assim, com dinheiro, funcionando como um partido. Para isso, precisa estar no poder e precisa ter o seu programa sendo colocado em prática, para que as pessoas entendam e estejam sempre se lembrando do que é um regime, do que é um governo de esquerda, um governo com a influência do PT e um governo com a hegemonia do PT. Pois bem, até aí a gente poderia colocar como
uma possível alternativa a Lula sendo uma candidatura de um outro petista, Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann ou algum outro. No entanto, aí que entra o ponto em questão. Todo o substrato ideológico, né, do regime político e da conjuntura social já está armado contra o PT. Então, eles já têm armas para enfrentar o PT. As armas, porque como o golpe foi bem sucedido, o golpe ele ocorreu mediante uma enorme propaganda midiática. E eles já têm todos os mecanismos dessa propaganda. Então, o PT precisa do quê? De um escudo para enfrentar esses ataques. São ataques muito grandes, são ataques muito poderosos, né? Você ter uma Rede Globo trabalhando diariamente contra você, você ter um cartel dos barões da mídia diariamente metralhando em cima de você, é muito poderoso, é um inimigo extremamente poderoso. E é assim que funcionam as campanhas eleitorais. Então é necessário que haja um escudo. Esse escudo é o Ciro Gomes. Infelizmente. Por que infelizmente? Porque ele não é o escudo ideal, ele não é o político ideal, mas ele é o político que tem. E ele é um político perfeito para este momento do PT. Muito mais perfeito do que uma própria candidatura do PT. Isso é extremamente importante. E mais do que isso, uma eventual composição de chapa vai dar ao Ciro Gomes o tempo de TV e o recurso publicitário que ele atualmente não tem. E ele precisa disso para ganhar a eleição, para enfrentar o poder midiático. O Ciro Gomes precisa disso. Ele precisa desse apoio que não é necessariamente um apoio moral, né? Não se trata do PT lançar uma nota dizendo que apoia o Ciro Gomes. Trata-se de um apoio orgânico, um apoio funcional, fisiológico. Por quê? Porque isso precisa ocorrer. O PT precisa fornecer a estrutura eleitoral de tempo de TV, de tempo de propaganda para o Ciro Gomes, para que ele consiga vencer a eleição. E o PT compor o governo, fazer parte do governo, né? Entrar no governo. Mas para isso precisa do quê? Precisa de um vice. Precisa de um vice. O PT precisa ter o vice-presidente da República, no mínimo. Por exemplo, o Fernando Haddad, óbvio. É importante isso aí. Isso é importante. Por quê? Porque essa vai ser o quê? A condição do apoio. Porque o apoio, o Ciro Gomes poderia pegar todo esse apoio eleitoral, fisiológico, e aí depois que ele ganha a eleição, ele poderia descartar o PT. Dizer para o PT, olha, eu te usei para ganhar a eleição e agora você está fora. Porém, se o PT tiver o vice, ele não vai conseguir fazer isso. Então, entrar de vice na chapa do Ciro é dar sustentação a um governo, é transformar o Ciro, um eventual governo Ciro, num governo de esquerda. Esse é um ponto em questão. Por quê? Porque o Ciro Gomes, muitas pessoas que apoiam o Ciro, eles não entendem isso. Mas o Ciro Gomes, ele é um coringa político. O Ciro Gomes, ele é um coringa na política. Ele pode tanto servir à direita quanto servir à esquerda. Assim como, em grande medida, lógico que o Lula ele foi, antes de mais nada, um conciliador. Mas, numa proporção menor, o Lula ele tinha
essa ferramenta que funcionava como um coringa, que era a sua negociação, era o seu poder de influência, o seu poder de comunicação. O Ciro Gomes, ele não tem esse poder de comunicação, mas ele tem o conhecimento econômico, ele tem as ferramentas de entendimento da economia. Então ele é capaz, ele é um coringa político muito mais claro, muito mais evidente. E uma eventual vitória de Ciro Gomes, que é muito difícil, mas uma eventual vitória de Ciro Gomes sem a presença do centro do pêndulo político que é o PT dentro do seu governo, o Ciro Gomes ele vai se tornar um instrumento do golpe. E possivelmente o Ciro Gomes eventualmente fará um governo pró-golpe, porque ele não vai ter forças para enfrentar o golpe dentro do regime político. Para ele ter forças de enfrentar o golpe dentro do regime político, ele precisa ter o PT compondo o governo. E o PT como sendo a base de apoio dele no Congresso. Para isso, ele precisa ter o PT no governo, precisa ter o PT como vice. É a cláusula pétrea, e o PT precisa entender isso. Ser o vice da chapa do Ciro não significa abdicar da hegemonia. Pelo contrário, ser o vice da chapa do Ciro significa exercer a sua hegemonia. Então, a gente volta a repetir. Não se trata veja bem, o PT não pode esperar o Lula tomar essa conclusão, porque o Lula nunca vai tomar essa conclusão. O PT ele precisa entender o timing, o momento correto, e ele precisa entrar na chapa do Ciro Gomes como vice. E isso precisa ocorrer ainda antes do pleito eleitoral, antes do Ciro Gomes registrar a sua chapa, antes isso precisa ocorrer antes do mês de setembro. Muito importante isso aí. Por quê? Porque ainda daria tempo de compor uma chapa Ciro Gomes PT, e com isso o PT ganha um escudo eleitoral para conseguir vencer as eleições, para conseguir sobreviver aos ataques do inimigo. Porque a eleição ela vai ser uma guerra. Se o PT tiver na eleição, ela vai ser uma guerra. Se a presença do Lula encarnar no PT e essa encarnação do Lula dentro do PT influenciar a candidatura de Ciro Gomes, a eleição será uma guerra. Se isso não ocorrer, as eleições serão fraudulentas. E as eleições fraudulentas é a vitória não da direita, mas da extrema direita. Então, nós temos dois possíveis cenários porque nós temos que entender que o golpe atualmente ele tá numa fase de autofagia. Ele está se autodestruindo, mas ele está se autodestruindo para renascer, para se reconstruir. Então ele está em fase de deterioração momentânea para voltar com muito mais força ano que vem, 2019. 2019, se as contradições de 2018 não se resolverem, 2019 será o fim do Brasil. Então, veja só, é importante isso, hein? Olha lá. Então, duas perspectivas. Se as eleições tiverem a reencarnação de Lula na figura do PT, influenciando o seu instrumento, no caso, Ciro Gomes, o Ciro Gomes funcionando como um instrumento do PT
com a reencarnação do espírito Lula no intuito de retomar o projeto desse último ciclo de desenvolvimentismo já em 2019, esse processo vai transformar as eleições em uma batalha político-ideológica entre imperialismo e Brasil. E aí o Brasil vence. No atual contexto, o Brasil vence. O Ciro Gomes vence, o PT volta ao governo e reinicia o ciclo de impasses. A crise pode continuar, evidente, mas a esquerda terá uma enorme oportunidade de reconstruir o Brasil. Reconstruir o Brasil. Agora, se isso não acontecer, né, se o PT lançar um candidato sem o escudo, sem o Ciro Gomes como escudo, o PT vai perder as eleições. Não vai conseguir ganhar. Mesmo o Lula eventualmente apoiando esse cara. Por quê? Porque os ataques do golpe são poderosíssimos. Né? Os ataques dos barões da mídia são poderosos. E mesmo que um eventual governo Haddad ganhe, como ele vai governar? Quer dizer, já derrubaram a Dilma. Imagina uma derrubada do Haddad. Quer dizer, uma derrubada da Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann nem ganharia uma eleição. O único que poderia ganhar a eleição é o Haddad. Mas e se eles derrubam o Haddad de novo? O PT sofre outro impeachment fraudulento? Ou as eleições são anuladas e o PT cai fora do governo de novo. Imagina o prejuízo político para o PT. Isso é ruim para a própria sobrevivência do partido. O partido pode morrer se isso acontecer. Então seria uma nova vitória. Seria uma nova vitória que se transformaria numa derrota. Seria uma vitória que materializa a derrota. Porque a vitória de Dilma em 2014, ela foi uma derrota. Ela foi porque não houve condições de governo. Se um eventual governo Haddad em 2019 ganha e não consegue governar, é uma nova derrota. Aí seria o fim do partido. Então, a própria sobrevivência do PT passa pelo PT se utilizar Ciro Gomes como escudo. Importante isso aí. Muito bem. Mensagem dada. Divulgue isso. Divulgue esta análise. Fica aí. Até a próxima. Não. Divulgue a análise. E vamos em frente. Até a próxima.